No pôquer, a gente tende a pensar que a batalha é na mesa, contra os outros jogadores. Mas a verdade é que o oponente mais perigoso, aquele que realmente pode custar caro, não está do outro lado do feltro, não. Ele está dentro da nossa cabeça. Hoje, a gente vai mergulhar num protocolo operacional feito para vencer essa guerra interna. Bom, vamos começar com um ponto central. A técnica é fundamental, claro, mas de que adianta saber pilotar um carro de corrida se a decisão é acelerar com tudo em cima do gelo? Essa analogia é perfeita. Saber a teoria é uma coisa, mas aplicar essa teoria sob pressão, com as emoções borbulhando, é isso que separa quem tem sucesso a longo prazo. Um comportamento disciplinado é a base de tudo. E aqui a gente vê a diferença fundamental de mentalidade, a virada de chave. O jogador recreativo joga na base da esperança, da emoção. Ele está focado no resultado de hoje. Já o profissional não. Ele opera com um protocolo, com disciplina, e o foco dele está no processo de longo prazo. É a transição de um jogo de sorte para uma verdadeira operação de negócios. Então vamos para a primeira fase do nosso protocolo, a preparação. Pensa comigo, nenhum comandante entra numa batalha sem um plano muito claro. No pôquer, a lógica é exatamente a mesma. A sessão começa muito antes da primeira carta ser distribuída. Olha, este checklist aqui não tem negociação. Cada um desses pontos é uma regra que a gente define antes que a emoção tenha qualquer chance de interferir. Sabe, é definir os limites, checar o bankroll e, mais importante, ajustar o foco da sessão. A meta não é o lucro, é a qualidade da decisão. Entrar já sabendo os próprios erros e, crucial, com os critérios de parada já definidos. A simplicidade dessa regra esconde um poder gigantesco. Pense nisso como uma ordem absoluta e inquebrável. Começar uma sessão já abalado emocionalmente é como lançar um navio com um furo no casco. É a receita para o desastre. A disciplina começa aqui, na decisão de se quer entrar na batalha quando não se está apto para ela. Beleza. Uma vez na batalha, o desafio é manter a lógica e a frieza. Essa fase é sobre executar com disciplina, principalmente quando a pressão aumenta e quando as coisas não saem como a gente planejou. Vamos começar a redefinir uns conceitos aqui. Uma bad beat não é uma injustiça pessoal, não é o universo contra você. Pense nela como um custo operacional, tipo o aluguel de um escritório. Acontece, está previsto no modelo de negócio e não deve, de jeito nenhum, gerar uma reação emocional. É só um número na planilha. E um cooler? Mesma coisa. É um evento neutro, duas mãos muito fortes que se chocam. É estatisticamente inevitável que isso aconteça. Não tem culpado, não tem o que lamentar. A gente simplesmente aceita o fato e vai para a próxima mão de cabeça limpa. Tentar achar um culpado para um cooler é só um vazamento de energia mental. Então, qual é a única perda real? O erro emocional. Uma bad beat, um cooler, são fatores externos. Agora, um erro causado por tilt, por raiva, por medo, isso é um dano que a gente causa a nós mesmos. É o único prejuízo que está 100% sob o nosso controle e que precisa ser evitado a todo custo. E isso nos leva a um ponto que precisa ficar gravado. A clareza mental é o ativo mais valioso na mesa, muito mais importante do que qualquer pilha de fichas. Um stack pode ser reconstruído. Uma mente comprometida pelo tilt só vai gerar mais e mais perdas. Proteger a mente é a prioridade número 1. Sempre. Tá, mas como a gente sabe quando a clareza está em risco? Este aqui é um gatilho prático e objetivo. Se houver a percepção de duas decisões seguidas, baseadas em emoção e não em lógica, soa um alarme vermelho. A ação tem que ser imediata. Ou diminuir a carga de trabalho, reduzindo as mesas, ou a sessão é encerrada. Ponto, sem hesitar. E é exatamente aqui que aquele plano pré-sessão entra em ação. Os critérios de parada são acionados. Perdeu o número de buy-ins que você estipulou? Fim de sessão. Detectou o começo do tilt? Fim de sessão. Bateu o cansaço mental? Fim de sessão. Isso não é desistir, é uma retirada estratégica para proteger o capital e a mente para as próximas batalhas. E essa é a lógica financeira por trás da disciplina. Parar cedo, de forma controlada, é uma decisão de valor esperado positivo, ou seja, é lucrativo no longo prazo. Previne aquelas perdas gigantes que viriam se a gente continuasse jogando tiltado. Um estado que garante o spill, que é basicamente desperdiçar fichas com jogadas ruins. Continuar é garantia de prejuízo. A sessão acabou, mas o trabalho do profissional, esse não. Agora a gente entra na fase talvez mais importante para a evolução de longo prazo, a análise pós-jogo. É aqui que os dados brutos da sessão se transformam em inteligência de verdade. Esse processo de revisão precisa ter uma estrutura. Durante o jogo, as mãos duvidosas são marcadas.
Depois, com a cabeça fria, a análise separa o que foi erro técnico do que foi erro emocional. O foco não é numa mão específica, mas nos padrões que se repetem. E o objetivo final é sempre sair com um ajuste prático e aplicável para a próxima vez que for jogar. E essa frase aqui ilustra perfeitamente a consequência de pular essa etapa. Não revisar o próprio jogo é se condenar a repetir os mesmos erros de novo e de novo e de novo. É a receita perfeita para a estagnação. A evolução exige uma análise crítica. Agora, vamos ampliar um pouco a visão para entender a filosofia por trás de todo esse protocolo. No fundo, trata-se de entender a natureza de longo prazo do jogo. Essa linha do tempo visualiza por que só o longo prazo importa. O resultado de um único torneio é dominado pela sorte. Com 1000 torneios, uma tendência começa a aparecer. Agora, com 10.000, a verdade sobre a habilidade e a estratégia se revela, nua e crua. O volume é o filtro que separa a sorte da competência. E aqui está a essência da lucratividade no pôquer profissional. O objetivo não é acertar todas as decisões, isso é impossível. O objetivo é, de forma consistente, ao longo de milhares de mãos, cometer erros que custem menos do que os erros dos adversários. É um jogo de margens que são acumuladas ao longo do tempo. E para fechar, um último desafio. Essas 3 perguntas são a ferramenta de autoavaliação que separa o profissional do amador. A capacidade de respondê-las com honestidade depois de cada sessão é o que impulsiona a melhoria contínua. Elas forçam uma análise do processo, não do resultado, e questionam a verdadeira natureza das ações na mesa. A resposta a elas define o caminho a seguir.